gente! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ok, perfeito. E aí, como é que vocês estão? Só esperar o Luciano entrar pra eu chamar ele e a gente começar isso aqui oficialmente. Só queria antes falar um pouco da Semana das Profissões, o que vai ser. O porquê eu pensei nisso, né? Quando eu sempre vi aqueles filmes de criança que as crianças levavam os pais na escola para falar das profissões, então algo desse tipo, só que não os pais, são amigos meus, que são das profissões que vocês pediram mais, e a gente vai conversar um pouco sobre profissão. Para começar, vai ser de professor, que é a minha profissão, que eu escolhi, e para acompanhar, vai ser um professor que me ajudou a escolher isso durante a faculdade, eu ainda não tinha certeza, e acabou dando certo. Ele me influenciou muito para ser professora. Ele já entrou. Deixa aqui. Esperar ele aceitar. Oi, Oi, deu certo? deu certo. Vamos lá, ajustar aqui o. Foi a minha que travou aqui ou foi a tua aí? Eu não sei. E agora? Agora Mas tá tudo vamos lá. certo aqui. Agora Vamos lá. também tá aqui, tudo certo. Então Beleza. vamos lá. Uhum. A primeira pergunta e mais importante que todo mundo recebe, por que tu escolheu ser professor? Tá bom, vamos lá. Primeiro, obrigado, Vitória. Até eu ouvi o comecinho ali, na hora que entrei, tu tava conversando, tava explicando um pouquinho. Ah, depois, de repente, eu emendo essa porque que resolvi dar aula para futuros professores, né? Boa. De repente, porque assim, eu sou old school, né? Eu tô nessa já tem um tempinho, então como é que eu cheguei nessa, né? Tá? Assim, na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu sempre ajudava os meus colegas, né? Então, o pessoal pedia ajuda, sempre tem alguém, né? Na época a gente não chamava de nerd, era CDF. Hoje em dia é nerd, então vai dar no mesmo. Ah, Assim, eu ajudava o pessoal, então eu sabia que eu tinha jeito para coisa e tal, mas nunca me ocorreu de ser professor, de trabalhar com isso. Só que eu comecei a fazer o que eu sempre gostei de carro, né, de automóveis. Eu era assinante da Quatro Rodas, e depois assinei a revista Carro, Auto Esporte, enfim, essas coisas. E eu resolvi fazer engenharia mecânica. Então eu estava na UFSC, fazendo engenharia mecânica, estava na terceira para a quarta fase, quando eu vi que não era bem aquilo. Engenharia mecânica é uma coisa muito ampla, né? Então eu resolvi, não estava gostando do curso, não tinha uma orientação assim que me desse o direcionamento adequado e resolvi sair. Mas aí eu sempre gostei de estudar. Parece louco alguém pensar isso, né? É normal também. Mas tipo, eu sou quase que um ET, né? Alguém que gosta de estudar, gosta de sala de aula. Aí eu pensei assim, tá, mas eu vou parar de estudar, eu vou sair da escola, o que que eu vou fazer? Pô, para não ficar longe da sala de aula, eu vou dar aula. E aí eu me inscrevi no processo seletivo para ser professora CT, aqui em Tubarão, curiosamente onde eu estou hoje, né? Não estou na minha casa, estou com motivos, né? Não tem nada a ver com o motivo da live, mas enfim, minha casa, aproveitei que deu um dia bom para detetizar, que estava precisando, e estou na casa dos meus pais hoje, que são aqui em Tubarão. Expulsei meu pai do escritório dele, estou aqui no.
Mas assim, aí eu em Tubarão, voltei para Tubarão, larguei a faculdade lá em Floripa, voltei para Tubarão para dar aula. E gostei da coisa. Gostei, os alunos gostaram. Inclusive, curioso, no começo eu dava aula de física e química. Porque quando eu estava no ensino médio, eu era melhor em física, Ah, entendeu? Eu gostava mais, inclusive, de estudar física, principalmente a parte mecânica. Né? O professor que me inspirou, inclusive, no começo, quando a gente começa, a gente sempre meio que copia o estilo dos professores que a gente gosta, né? E eu copiei o estilo desse professor, o Jackson Frasson, ah, e é o que eu comecei a dar aula. E assim, só porque no final do primeiro ano, os alunos falaram: não, olha, a tua aula de física não é ruim, não, mas tu é melhor explicando química. Falei, então, beleza. E foi de onde eu continuei, escolhido, fiquei como pronto. professor de química, né? Que eu também gostava, sempre também tinha facilidade, mas ah, por onde eu É fui. bem, é bem, é bem essa pessoa comendo misericórdia. É física, não. É só a química tá maravilhosa, é muito melhor a física que lute sozinha. É. E aí, assim, né, depois de, sei lá, 20 e tantos anos, comecei a dar aula em 94, né? Provavelmente a maioria não, olha, se tem alguém aí que foge essa regra, comenta. Ah, eu já estava nascido, porque eu acredito que a maioria de quem está assistindo em 94 não era nem projeto ainda, né? Eu não era projeto em 94. Então, eu comecei a dar aula em 94, aí em 97, aí em 96 eu decidi, não, era bico antes, né? Eu dava aula à noite. Tipo, eu trabalhava durante o dia e dava aula à noite. Aí quando eu vi que a coisa estava indo, eu trabalhava com meu pai na época, com transporte, vi que não era bem o meu foco, resolvi fazer disso a minha profissão e aí fui estudar. Então em 97 eu entrei no curso de Química da UFSC, na licenciatura, e em 2002 me formei e o resto é história, né? Eu estou aqui. E depois de tanto tempo de estrada, com experiências variadas, de aula em quase todo tipo de escola, aí eu queria assim, daqui a pouco eu vou parar, daqui a pouco não, vai demorar um pouco ainda, né? Mas assim, ajudar a formar professores. Aliás, curiosamente, essa ideia de trabalhar num curso de formação de professores veio meio que sem querer da minha esposa. Começou a dar aula de. Eu sempre tive um pouco essa coisa, mas assim, quando eu vi ela, engenheira, dando aula no Senai, eu pensei, cara, isso deve ser, como diria o. Precisa ter algum cuidado com o vocabulário aqui? Não. É, mais ou menos. Não precisa ser nível Tá tua bom, então aula. assim, não. Não, depende, como se for como a minha aula, sempre foi. Mas assim, como diria o Clóvis de Barros Filho, conhece o vocabulário dele? Sabe de quem eu estou Não. falando? Não. Mas assim, eu pensei, pô, dar aula para ajudar a formar futuros professores, assim, mostrar também a minha experiência como professor para eles, pô, vai ser legal. Ah, legal. Não, realmente, como aluna de licenciatura, foi o que acabou levando muito de nós para fazer licenciatura, continuar a ser professora mesmo, de verdade, né? Porque muitas vezes o pessoal faz licenciatura e esquece. Mas, ó, é top. Mais uma outra pergunta, que quando a gente fala, ah, sou professor, que sempre recebe, que a gente foi muito enfatizado no estágio. Professor é só da aula? Ou tu trabalha ou só dá aula? Coisas assim. Pois é, né? Eu duvido mesmo que algum professor vai dizer que nunca ouviu essa pergunta, né? Tu trabalha ou tu só dá aula, né? Então, assim, mas nem no começo é só dar aula. Aliás, provavelmente no começo é menos ainda, né? Até tão engraçado, porque assim, eu comecei a dar aula sem estudar para ser professor, né? E no primeiro dia que eu entrei em sala de aula, assim, imagina, né? Aquela, o É, nervosismo, aí eu entro em sala de aula, entendo. eu tive que fazer aquele planejamento, aquele plano de ensino bem burocrático, né? É basicamente bem diferente daqueles que a gente ensina vocês a fazer no curso do IFSC, né? Era um plano assim, era sequência de conteúdos, depois lá no outro, seja, coisa bem. Mas assim, eu entrei na sala de aula, fiquei olhando para o pessoal.
Peraí um pouquinho. Aí saí, voltei, fui lá no carro, peguei os documentos que eu tinha preparado, olhei assim de novo para lembrar o que, que era que eu tinha que fazer em sala de aula. Foi muito louco assim. Mas só para mostrar que se eu não tivesse feito o plano mais porco, mais tosco da vida que vocês possam imaginar, aquele que vocês que fizeram isso, que nunca vão fazer, né? Mas assim, aquele me ajudou. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não ia nem saber direito por onde começar. Então eu tive que voltar. Então, sim, no mínimo, um bom planejamento. E esse planejamento, eu sempre digo assim, ó, botar no papel é bom. Mas tu tem que, no mínimo, antes de entrar, tu pensar o que, que eu vou fazer. Por exemplo, para vir para cá, para essa live, que é em tese uma coisa bem mais informal, né? A ideia, esse ambiente, esse clima, né? Flow Podcast que se cuide, nós vamos. Tá? Igor Monark, vocês não sabem a concorrência que está vindo aí. Mas É, assim, ó, mesmo aqui a gente tem que pensar no que vai fazer. Tu elaborou um roteirinho, né? A gente conversou um pouquinho antes com alguém que vai se trocou alguma ideia. Então a gente tem que planejar, a gente tem que programar, a gente tem que ter uma ideia do que vai fazer, né? E depois da aula também a gente tem que avaliar o que aconteceu. Ok, e de novo, tem instrumentos de avaliação, a gente quando estuda tem um pouco disso, mas ah, nem que seja uma avaliação, assim como planejamento, eu tenho que no mínimo ficar pensando no que eu vou fazer em sala de aula, depois eu tenho que parar e ficar pensando, o que eu fiz ali que deu certo? Foi legal, foi bom, não foi? Então tem muito essa questão, assim, a frase que eu ouvi do meu professor na especialização que eu falo bastante no curso, né? A aula começa antes da aula e termina depois da aula. Então tem planejamento e tem a avaliação. E quando eu falo aqui nesse caso da avaliação, eu não estou falando de avaliação formal, porque, por exemplo, no cursinho, a gente não faz prova. A gente só explica o conteúdo para o aluno. A gente não decide que conteúdo a gente vai explicar, porque o cara vai fazer uma prova no final do ano e a gente vai preparar ele para essa prova que não somos nós que vamos aplicar. Então a gente eventualmente faz um simulado para verificar se está dando resultados, o pessoal está aprendendo, mas a própria avaliação da aula, no mínimo assim, tu tem que prestar atenção. Pô, funcionou, não funcionou? Meio que assim, se tu me ocorreu uma comparação meio tosca agora. Imagina um artista e um humorista que faz stand-up comedy, e o cara começa a fazer piada. Se o pessoal não está rindo das piadas dele, ele já tem que, opa, deixa eu mudar alguma coisa aqui. E na aula a gente também tem que ter isso, tem que estar ligado, tem que pensar, prestar atenção na reação dos alunos, né? E aí depois a avaliação, para isso servem as provas também, os outros instrumentos, né? Da avaliação de aprendizagem. Será que vou ver, será que os meus alunos estão aprendendo? Aí que faz uma prova, ninguém entendeu nada, né? Aí é muito bom o aluno falar, não, a minha parte eu estou fazendo. Mas peraí, tu está explicando o conteúdo, os alunos não estão aprendendo nada, e a tua parte está fazendo? Como assim? Tem uma piadinha que eu costumo contar um pouco para exemplificar um pouco essa história, né? Não sei se eu cheguei a contar para vocês a história do cara que ensinou o cachorro a cantar o hino nacional. Cheguei a contar para vocês em sala, não? Deve ter contato, contou tanta coisa. Não, mas essa, eu acho que eu lembraria. Um cara estava conversando com um amigo, falou: Não, ensinei meu cachorro a cantar o hino nacional. Aí falou: Não acredito, eu duvido. O outro, tô falando, cara, eu ensinei ele a cantar o hino nacional. Quero ver isso, chama o teu cachorro. Então, falar: Ó, vai, quero ver. Aí o cara chegou falou pro cachorro cantar e o cachorro, au, au, au. Falei, não vi nada, não saiu nada do cachorro cantar hino nacional. Não cantou o hino nacional. Falei, não, mas eu disse que eu ensinei ele a cantar, não falei que ele aprendeu. E eu acho que É, tem muito professor que acha que o trabalho do professor é mais ou menos assim. Então, se tu ensina e a pessoa não aprende, né? é O bem que que tu assim. ensinou de Não, fato, né? no ano passado foi a primeira vez que eu dei aula na vida, nem tinha terminado a faculdade. Só que na faculdade a gente aprende as coisas um pouco mais complexas do que a gente ensina. Porém, na minha cabeça ainda não tinha isso. Então, o que que eu fiz? Acho que foi segunda, terceira aula de terceiro ano, comecei a ensinar orbital orgânico, e isso, e hibridização do carbono. Eles só me olhavam tipo com umas caras. Deu, gente, o que que eu acabei de fazer com essas criaturas? Coitados. Não, depois, não, gente, esquece isso. Falei uma forma mais simples, aí esse ano já não cometi mais isso.
já foi mais de boa. Os desse ano já aprenderam mais ou menos melhor. E é assim que funciona, a gente vai avaliando, é essa avaliação que tem que ser analisado, né? Funcionou, não funcionou? Esse é o ponto. Tem que ver, deu certo, tu está ensinando o negócio, o pessoal aprendeu? Não. Aí é aquela história também, né? E é incrível como no ensino superior a gente também vê isso. Sabe, na química, o mínimo que alguém precisa para aprender a parte do conteúdo que a gente ensina é saber fazer uma regra de três, né? E eles estudam isso lá no ensino fundamental. Eles chegam no ensino médio e já tinham que saber, e a gente tem que ensinar no ensino. Então, o professor de química acaba tendo que dar aula de matemática básica. Ensina, pô. Eles tinham que ter aprendido, não aprenderam, então tira um pedaço da tua aula. Não adianta, é problema deles se eles não aprenderam. Né? Então é um pouco isso. Então, opa, esse negócio que eu queria ensinar, eu acho que não vai dar muito certo. Então, vamos baixar um pouquinho, vamos baixar a nota de corte, né? É. Vamos explicar um pouco menos, e aí talvez a coisa funcione um pouco melhor. O trabalho do professor, o da aula é o de menos, é a parte mais fácil. O antes e o depois que é, não, o negócio é pesado. É bem É isso. preencher E é por isso. sistema, é muita coisa. O Cortella aqui também, por exemplo, ele fala, né? Eu sou professor, eu adoro ser professor, eu adoro dar aula, mas junto com dar aula tem uma coisa que vem junto que é elaborar e corrigir provas. Eu odeio fazer isso, mas está no pacote, né? Tem Aí que eu fazer. penso assim, mesmo um professor de cursinho que não elabora e não corrige provas, também tem esse antes e o depois, que é um pouco menos, né? São as diferenças entre os ambientes de ensino, vamos chamar assim, né? Mas vem um pacote. É muito bom estar em sala de aula, palestrando, vamos colocar assim, ainda mais professores, sem querer colocar que eu estou no mesmo nível do Cortella, não é isso, tá? Mas professores como ele e como eu, que são oradores, que são explicadores. Né? Eu sou muito explicador, né? Então eu gosto de falar. E assim, é até surpresa para alguns de vocês que me conhecem, né? Para eu dizer assim que eu gosto de falar, né? Vocês nem imaginavam isso, né? Mas é uma coisa assim que vem um pacote aí. Então a gente está lá palestrando, falando, explicando o que a gente quer explicar. É muito legal. Mas tem um monte de coisa no pacote. É só chegar lá falar do nada assim, não. Tu tem que no mínimo se preparar para aquilo, tem que estudar o que tu vai fazer. Então acho que é nessa vibe aí. Então sim, não é só da aula. Então o professor trabalha. Agora eu continuo aproveitando essa piada. Às vezes eu estou lá na sala dos professores. Falou, gente, até agora eu estava aqui trabalhando, agora eu vou dar aula. Não, a sala dos professores é outro caso à parte, né? Que existe na instituição. Gente, como é uma loucura aquilo. É muito louco. É. Mas Mas a hoje sala em dos dia, pra... professores dos colégios, eu vou te falar que às vezes eu sinto falta, porque totalmente. Ali no IFSC, por exemplo, né, é outro clima, é outro ambiente, não é a é sala muito dos professores diferente, de um é. colégio, que é só o intervalo que tu tens ali. Aí tem professor do IFSC, eu nem sei se foi ali em Criciúma ou se foi lá em Gaspar ainda, que eu lembro que eu acho que foi lá em Gaspar, gente que é professor, mas que nunca deu aula, assim, nunca teve aquele chão de sala. Começou a dar aula no IFSC. Aí, assim, esse planejamento, tá, mas como é que funciona? Ele explicando, como é que funciona o dia a dia do professor numa escola normal? Bom, a gente chega às 7h20, né? Entra em sala de aula, bateu o sinal, sai da sala, vai para outra, a menos que seja aula faixa, né? Aí bateu o sinal, tu troca de novo de sala, aí bateu o sinal para o recreio, tu vai para a sala dos professores, conversa com, faz o teu lanchinho, troca uma ideia, brinca um pouquinho, conta umas piadas, bateu o sinal, tu volta para a sala de aula, dá outra aula, depois tu vai para outra sala de aula, e aí quando termina amanhã, tu vai para casa. Ou tu vai almoçar num restaurante, na cantina, porque de tarde talvez tenha mais aula, e assim vai, né? Em 2004 foi o período mais corrido para mim. Eu saí de casa às 7 horas, voltava às 11 da noite, O dia inteiro. dava aula todas as manhãs, metade das tardes, todas as noites. Era em 7 colégios diferentes que eu dava aula na época. Nem, nem, nem um pouco Não é corrido, sábio né? pôr todos os ovos numa mesma cesta. É, conselho muito sábio esse. Ainda mais do jeito que eu gosto de falar, alguém se invoca com as coisas que eu falo e me manda embora, como chegou a acontecer.
E o colégio que me mandou embora porque eu falei uns negócios que um dos donos critiquei, um professor de química, foi meio gurizão, fala sem pensar as coisas, sei lá. E assim, aí eu critiquei um pouquinho o professor que ensinava os negócios errados, só que ele era um dos donos do colégio, e aí eu acabei sendo demitido. Mas também, quem tu foi falar? Semana Santa, É, começo do ano, imagina aqui que delícia o resto do ano todo. E era mais ou menos, me dava 70, 80% da renda. Então, depois é, dali, eu descobri que eu. Assim, aí o bom é a rede de contatos que a gente tem, conseguir pegar boas aulas em outros locais, assim. Aí eu comecei a pegar mais aula em cursinho, então me ajudou bastante. Mas assim foi bem complicado. Então, até entrar, por exemplo, no IFSC, que exige dedicação exclusiva e que é, por ser público, não tem essa questão um pouco diferente. Eu nunca, depois desse episódio, eu nunca tive nenhum patrão que me desse mais da metade da minha renda. Sempre era no mínimo três, quatro colégios onde eu dava aula. Foi bem. cara. E como é que tá sendo ser professor agora na pandemia? Ser professor barra youtuber, barra editor, barra tudo? O mais complicado é que o meu computador é uma nhaca, sabe? Meu computador é bem ruinzinho, ele trava, ele dá uns pau. O programa que eu estou usando de edição de vídeo, ele tá com um problema na configuração, eu desinstalei, instalei de novo. É uma coisa curiosa assim, ó. Eu gravo os vídeos, tal, gravo videoaula, posto lá no YouTube. Gostei da caneca. Ó, Aí eu posto lá no YouTube, a videoaula, legal. Inclusive as videoaulas que eu estou postando recente, o pessoal tem achado legal, tá gostando. É, mas assim, o meu programa de edição, ele só roda bem se eu tirar o meu computador da bateria. Se eu tirar da tomada. Enquanto ele está conectado na bateria, do nada eu estou editando e ele apaga o computador. Coisa louca. pá. Essa é a parte pior, assim. Mas essa questão, assim, apesar de ser boomer, né? Tu sabe que eu sempre gostei dessa questão da tecnologia, de videoaula, né? Estou pensando nos projetos aí para o IFSC, por exemplo, a gente gravar videoaula ali, quero ver se a gente cria um. Já estou com umas ideias assim para fazer algo. Estou fazendo um curso sobre isso. Mas, assim, o pior, sinceramente, eu estou com medo de ter dificuldade depois de me adaptar à rotina normal de novo, né? De voltar para a sala de aula. Porque assim, ó, é muito bom ter essa flexibilidade de horário que eu tenho, entendeu? Que a gente tem hoje. E eu acho que isso qualquer um que está trabalhando de casa, está percebendo isso. A flexibilidade é ótima. Desde que tu tenha disciplina para fazer. E aí, assim, agora eu meio que me obrigo a gravar videoaula. É uma videoaula ainda sem muitos recursos tecnológicos, justamente porque o meu computador também não é muito bom. Mas então, assim, eu gravo na frente do quadro, faço a edição depois, explicando no quadro, um quadrinho pequeno que eu comprei. A última já foi um pouquinho diferente, eu já fiz preparei uma aula em PowerPoint, gravei, só que em vez de captura de tela, que daí o programa acho que ia ser muito pesado para o meu computador, me filmei na frente da TV, né? Então, Pois é. assim, eu gosto. O que mais faz falta é exatamente o contato com o pessoal em sala de aula. Porque uma videoaula é legal, é bom, acho que tem que ser usado, mas é igual assim, pensar, assistir um filme em casa ou ir no teatro, porra, o teatro é muito mais legal, né? Eu acho até um teatro mil vezes melhor do que cinema, né? E nem precisa ser uma peça de teatro uau! Não, às vezes o teatrinho, desde que seja bem produzido, desde que os atores sejam bons, né? É muito melhor aquela interação ali. Tem vantagens e desvantagens, esse é o ponto, né? Mas a interação do professor com o aluno faz a pergunta, o professor responde na hora, e assim, tu tá ali imerso na sala de aula. Os alunos, se tiverem intenção, se tiverem interesse, vai ser bem mais interessante, vai ser bem mais legal, né? É esse interesse que complica.
Só que aí assim, né, seria ótimo se fosse como está sendo agora, que quem não tem interesse simplesmente não aparece. No fundo, É, essa que a é maioria a dos vantagem, mas aí a estudantes não gente entraria compreende numa as aulas. outra vibe, numa outra discussão, um pouquinho mais até política, vamos falar assim, mas eu acho que ia ser bem interessante, né? Se na sala de aula só tivesse aluno que realmente tem interesse em aprender alguma coisa, eu acho que é a melhor coisa que existe, entendeu? Tá ali na sala de aula que é o bom. Mas vai ser difícil voltar a se acostumar com aquela rotina, né? Bater o É, sinal, vai para a sala. agora a tecnologia vai estar presente na educação daqui para frente de qualquer forma, né? Não tem mais como desvincular isso. É, mas tu sabe que eu tenho medo, sinceramente, até assim, ó. Será que tudo volta ao normal? Vai ter um novo normal? Eu, eu não sou tão otimista achando que não vai mais voltar a ser como era. Eu não sou tão otimista, não. Eu acho que vai ter professor que quando voltar, vai voltar praticamente do mesmo jeito. É só tu reparar. Vê se não tem professor. Vê como é que alguns professores estão fazendo agora. Como é que está sendo? Tu está preparando aula, está preparando material? Pô, o cara está dando aula do mesmo jeito que dava em sala de aula. Ele vai na frente da câmera e começa a explicar para os alunos têm que ficar perguntando na hora, não preparou nada. Gente, é o pior de dois mundos, sabe? Assim, como é que eu estou fazendo? Eu preparo videoaulas ou eu seleciono? Assim, principalmente do ensino médio. Gente, praticamente todas as disciplinas está cheio de videoaula boa no YouTube. É só fazer uma boa curadoria, tá? Para os de química já tem um canal que faz isso, tá? Ok? Só procurar lá no YouTube Fica Luciano Dias da massa. Silva, vai me achar. Só não tem muita coisa de química orgânica. Mas enfim, isso é um detalhe. Faz uma seleção das tuas videoaulas que tu não quer gravar. Pesquisa videoaulas, manda para os teus alunos assistem aquele conteúdo quando puderem, e aí tu tira dúvidas, tu faz alguma coisa. Agora, ficar dependente de um aluno ter que ficar na frente do computador durante 1 hora, durante 2 horas, principalmente assim, tem colégio que são todas as aulas desse jeito, aí não tem condições. Esse professor que está continuando e que continua dando aula, uma aula bem tradicional, e vocês sabem que eu não tenho nada contra o tradicional em si. Um tradicional bem feito é melhor que um moderninho, né? Mas enfim, não faz muito sentido. Tem que. O cara que está dando aula normal, como já era em sala de aula, agora na frente das câmeras, como tu acha que ele vai dar aula quando voltar? Entendeu? Então, assim, eu acho que muita gente vai aproveitar essa coisa. Os alunos, principalmente, vão começar a exigir um pouco mais dos professores. Eu espero sinceramente disso. E espero que, assim, eu espero estar sendo muito pessimista. Eu sei que muitos professores estão aproveitando essa capacitação forçada. Eles se obrigaram porque não tinha como não aprender. Entendeu? Tem professores que estão. Gente assim que nunca tinha pensado nisso, agora está gravando videoaula. Nem que seja só para os seus alunos. Bota no YouTube, bota no Google Classroom, bota no YouTube só como não listado e manda e-mail só para os seus alunos, se não quiser deixar público. Pô, mas deixa público, vai ter mais gente que vai ver. Claro, vai vir hater também, é capaz de ter vir hater, né? A gente vai lá só xingar professor. Sempre vai ter, né? Até agora, na minha, eu acho que não teve disso nas minhas. Né? Mas eu só teve um cara que me xingou, mas é um cara que eu acho que era sindicalista. Nada. Mas, enfim, uh, eu acho que a coisa vai mudar, mas não vai mudar tanto quanto a gente gostaria. Vai ser muito periférico, entendeu? É mudança do tipo que aconteceu quando o professor saiu do GISGUSP e foi para usar o PowerPoint e o projetor. Entendeu? Acho que essa vai ser uma mudança desse estilo. Então o professor prepara um slide e vai lá e dá aula no slide, mas ainda daquela coisa burocrática, entendeu? Eu tenho as minhas dúvidas se a gente vai ter um salto. Até porque, vamos combinar, enquanto a gente tiver um MEC, se a gente tiver um ministério querendo dizer como é que vão ser as aulas no país inteiro, não vai ter chance de ter. Não tem chance de ter verdadeiramente uma evolução, uma inovação, enquanto tiver um bando de burocrata em Brasília achando que esse grupinho pode decidir como é que vai ser a coisa para o país inteiro. Eu não consegui deixar de falar. Viu? Em sala de aula eu evito, tá? Mas não adianta. Dirigismo estatal não funciona. Não acredito que uma meia dúzia de burocratas vai decidir como é que vai ser. Eu acho que a gente tem que dar liberdade para as escolas, para os sistemas de ensino, cada um mostrar aquilo como
como funciona. E se não der resultado? Pô, se não der resultado, ninguém mais vai colocar o seu filho naquela escola. Vai para outra escola, que trabalha do jeito que funciona. O negócio é que quando a gente vai tendo coisas novas, a gente vai testando coisas novas, aí a gente vai evoluir. Porque assim como o professor tem que avaliar a sua própria aula, funcionou? A gente tem que pensar, do jeito que está o nosso ensino, está funcionando? O quanto eu posso mudar as minhas aulas? Tem um limite ali do que o governo diz, isso pode fazer, isso não. E eu não estou falando nem de mim como professor, porque afinal de contas, eu sou funcionário do governo. Então o governo tem que dizer, em boa parte, como é que eu tenho que agir. Mas as outras escolas? Uma escola particular também só pode fazer o que o governo deixa. E aí, né, a chance de evoluir o negócio e melhorar diminui. Então, eu espero que mude bastante. Eu espero que Temos, tenhamos coisas vamos ser mais novas. otimistas, que estamos sempre esperando o pior. Vamos lá, vamos na fé que vai dar certo. Mas uma coisa boa é que assim, quando a gente tem expectativa baixa, a coisa que vem sempre é boa, né? O que vim tá no lucro. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Deixa eu te fazer umas perguntas sobre o curso de licenciatura em si, como é que foi. Qual foi a tua maior dificuldade, assim, durante o curso ou durante a profissão? A minha maior dificuldade, quando depois comecei a dar aula para graduação. Não, no curso de licenciatura. Não entendi, vai. Qual foi a tua maior... Se teve alguma matéria que foi muito difícil durante o curso de licenciatura? Minha? É? No curso de licenciatura, assim, eu fui dar aula de coisa totalmente diferente, né? Eu tive que voltar a estudar metodologias de ensino, tive que estudar teorias pedagógicas, né? Eu tive que estudar, eu vou estudar TIC, né? Porque embora eu não dê aula de TIC, eu uso também. Então, assim, os conteúdos que eu tenho que ensinar são diferentes. Eu passei a minha vida explicando, ensinando a fazer um balanceamento de equações. Né? Aliás, a última videoaula que eu postei no meu canal, balanceamento de equações pelo método das tentativas, tá? Deixa eu fazer o merchan aqui, né? Pode fazer, fica à vontade. Mas assim, eu passei a minha vida ensinando a fazer distribuição eletrônica, a saber ler uma tabela periódica, a calcular a concentração, a fazer, né, a montar uma cadeia carbônica. É isso que eu passei a minha vida ensinando. Aí agora eu estou ensinando a quê? Eu continuo ensinando essas coisas, só que eu agora também tenho que ensinar o quê? Eu tenho que ensinar a elaborar um currículo, eu tenho que ensinar a fazer um plano de ensino, um plano de aula, uma sequência didática, eu tenho que ensinar a pensar o ensino, a se planejar, critérios de elaboração de uma prova, como fazer uma prova. Então, são coisas diferentes. E não é só ensinar como é que eu sempre fiz. Não, eu tenho que pegar conceitos científicos. Né? Não vou tirar da minha cabeça. Então, essa é a parte que foi a mais difícil para mim dando aula na licenciatura. São conteúdos novos. Eu estou dando aula de coisas que eu nunca tinha dado aula. Eu tinha estudado, mas a minha graduação foi entre 2002 e 2007. 2006, 2007. Aí eu fiz minha especialização em 2009 e aí fiz o mestrado agora recentemente. Mas são conteúdos diferentes. E assim, o legal foi que eu acho que eu consegui mesclar esses conteúdos teóricos que podem ficar muito chatos. E aí eu acho, quero crer que eu consegui fazer, o feedback tem sido positivo até então. Eu tenho tentado fazer com que não fique tão chato. E aí para isso eu mesclo a minha experiência pessoal como professor, dizendo, ó, na teoria é isso aqui, na prática... Gente, ó, no dia a dia, na prática, vocês não vão conseguir fazer tudo isso, então aproveita fazer agora, entende, porque quando tu faz a coisa bem feita lá, se tu não tiver tempo de fazer desse jeito, pelo menos tu tens o processo mental aqui. Então, assim, até isso, mesclar essas coisas, aquilo que a gente vê na teoria e o quanto disso eu consigo pôr em prática. Porque o meu medo sempre foi, e eu sempre via os colegas na minha graduação achando assim, isso é muita coisa que não vai servir na prática no dia a dia, tal. E tem coisa que funciona no dia a dia do professor de fato. A gente não estuda só coisa inútil, não. No curso de graduação, a gente estuda, aliás, sinceramente, eu acho que a gente estuda
a maior parte do que a gente estuda é útil, desde que tu não ache que tu vai conseguir colocar em prática exatamente como tu aprendeu. E eu acho que esse é que é o problema, às vezes, do curso de graduação, no curso de licenciatura, em que tu tens professores que não conheceram o chão de sala. Professores que viveram na academia, sabe? Que não saíram da universidade. Então, fizeram universidade, mestrado, doutorado, fizeram um monte de pesquisa, mas nunca foram para a sala de aula de um colégio de ensino fundamental e médio. Então, aí eles têm a coisa muito teórica e na prática, quando tu vê, não é bem assim. Não é que a gente ensina errado, mas a gente tem que saber fazer um filtro. Ah, isso eu consigo adaptar, e aí eu tenho um pouco de facilidade, porque eu já estava em sala de aula quando eu fiz a minha graduação, e muitos colegas que teus e agora que ainda estão lá, acho que também conseguem pensar um pouco nisso, tem essa facilidade. Opa, olha só, isso aqui o Luciano explicou isso aqui a Marlene explicou sim, isso aqui a Cajane explicou desse jeito, isso aqui... Tá, a Gisele explicou desse negócio, então como é que eu vou, né? O Marcos explicou assim, como é que eu vou... Ah, agora eu estou em sala de aula, tá. Então isso que ele ensinou lá, eu acho que vai ser interessante. Bom, do jeito que ele não é bem assim, mas acho que eu consigo adaptar isso para a minha realidade. Eu acho que esse é o ponto. E aí que eu tento fazer é ajudar esse processo já para quem, mesmo quem não está em sala de aula, eu já consigo fazer um pouco essa tradução. Né? Agora que é difícil dar aula do negócio que tu é coisa nova, né? É. Não, a gente Tu tá sempre vendo tem o isso também, meme, a né? piada. Tu também tá Agora eu vendo tô isso? sem aula, mas no começo foi ralado. E, gente, a gente sempre tem a piada. Ah, o professor tem doutorado, mas não sabe ligar o data show. Esse é o mais clássico que tem dos memes. Que é mesmo, sem a experiência, a Dica, gente não usa data consegue show. ver. É, sim, resolveu, pronto. Mas é bem assim. E olha só, qual é o seu conteúdo preferido de ensinar? Tem algum? Tá. Ou é todo? Não, tem sim. E curiosamente eu vou falar do professor de química, né? Vamos pensar no professor de química, Aham. tá? Então, qual é o meu conteúdo preferido de química? Primeiro, nas três grandes áreas, né? Química do primeiro ano, segundo e terceiro, né? Vamos, em português bem claro, né? Um português bem dizido. A química geral e inorgânica do primeiro ano, tem a físico-química no segundo ano, que inclui um pouquinho de analítica ali também, e a orgânica do terceiro. A que eu mais gosto de dar aula, e já tem uns bons anos, é aquela que eu tinha mais medo de dar aula no começo. E quando eu digo que é a que eu tinha mais medo de dar aula no começo, eu acho que todo mundo aqui que está acompanhando, né, pelo menos quem é professor ou estudante de química já sabe. Eu até vou ver assim, escreve ali no chat, pessoal, qual parte vocês acham que é a que eu mais gosto hoje, que eu tinha mais dificuldade no começo. Vamos ver se alguém acerta ali. Cadê os alunos? É. Qual parte da química é a que eu mais gosto de dar aula e que é a que eu tinha mais dificuldade? Que qualquer um tem mais dificuldade de dar aula quando é novo, né? Que tem medo. É isso mesmo, Cauã. É isso mesmo. Físico-química. É a que eu acho mais. Gente, é do caralho esse negócio. É físico-química muito legal. Tá? E é engraçado porque assim, ó. E da físico-química, a parte que eu acho mais legal de trabalhar é propriedades coligativas. Sério? Nossa. Sério. Propriedades coligativas. Eu ainda vou gravar vídeo aula disso, mesmo que eu não esteja dando aula, então eu não preciso, tá? Pode Mas gravar que eu assim, uso. meu, Ah, cara, é muito interessante, porque assim, ó, orgânica eu acho muito chato da aula de orgânica. Eu acho muito chato aquelas regras de nomenclatura de montar a cadeia carbônica. A melhor parte da orgânica para mim é reações orgânicas. Entendeu? Reações orgânicas, mecanismo de reação, que sim, é conteúdo de ensino médio, tá? É conteúdo de ensino médio, reações orgânicas. Mas assim, ó, eu acho chato, eu acho muito sempre a mesma coisa. Por exemplo, quando eu dou aula de. Vai dar aula de. Como é que é? Pressão osmótica. Vai dar aula de pressão osmótica, cara. Pensa, eu vou dar aula de pressão osmótica, eu falo de intestino. Da diferença de concentração
da solução interna das células, do tecido epitelial do intestino grosso, em comparação com a concentração né, dos restos alimentares, né, da diferença de concentração, para explicar a osmose. Eu uso esse exemplo. Né? E aí tu imagina como é que eu faço, né, como é que eu floreio essas aulas, né? Porque daí eu falo, gente, então uma solução mais concentrada vai tirar água para que os restos saiam com aquela consistência característica. Né? Ai, Aí, e se a gente tipo, comer comida muito salgada, se tiver uma concentração muito alta nesse resto da alimentação, o fluxo inverte. E aí vocês podem imaginar se, em vez de tirar a água do que sobra da alimentação para dentro se fizer o contrário, a gente vai desidratar. E imagina como é que vai sair, né, o resto do alimento. Né? Só que aí, assim, agora aqui eu ainda estou falando em termos, né? Mas eu sou um pouquinho. imagível como é. Te Aí eu fico conhecer deve pensando, pô, ser aí eu maravilhoso. mesmo falo, pô, professor, que aula de merda! Exatamente, é bem isso. Literalmente, Só tenta, só que não seja uma merda de aula, mas que é uma aula de merda, acaba sendo. sempre acaba nisso. É. Ai, ai. Não, agora essa foi Acho que boa. Que surpreendi para bastante, mim, pelo jeito. propriedades coligativas é o pior. Eu não gosto. Eu fui entender de verdade em Físico-Química 2 na faculdade e o negócio é complicado. Olha. Mas eu não entro muito nos cálculos, tá? Não faço Ah, não, cálculos. não, Não, eu fui a fazer, análise, eu tava fazendo posts e isso mesmo chegou, porque assim, normalmente. eu falo do efeito do fator de Van 't, eu falo das soluções eletrolíticas, entendeu? Mas eu não ensinar. Assim, até passo a fórmula, dependendo do colégio, eu passava a fórmula, tinha vestibular que cobra, né, a constante ebullioscópica, todos esses fatores, mas assim, porque o negócio é esse, é tu mostrar que é do dia a dia, é coisa que faz parte do dia a dia, para o cara entender um pouco. Para o cara entender, por exemplo, por que lá quando a gente vê filme, que aqui no Brasil não tem, mas o cara joga sal na neve, por quê? Né? Então, esse tipo de coisa já ajuda um pouco. Né? Aí tem gente que prefere ensinar a gelar a cerveja mais rápido também, tá valendo. Né? Só porque também tem Ah, que lembrar que a gente dá aula para ensino médio. Né? São menores de idade. Então, não é tão legal assim tu usar exemplos, né, de bebida pra alcoólica. gelar Né? o refri pode, pro refri pode. Te usa ele. Não, mas eu fui. Normalmente, as propriedades coligativas eles ensinam logo depois de soluções, né? Eu cheguei nesse ponto nos meus posts, eu vi propriedades coligativas, deu. Ah, vou deixar para depois. Próximo. Já pulei direto para termoquímica. Eu vou dar. Faz as aulas, daí eu me inspiro nas suas aulas para postar aqui. Tá bom, Vamos fazer esse combinado, que fica show. beleza. Com Mas prazer. ali, pra gente encerrar, tu já deu aula em ensino médio, normal, em escola, cursinho e graduação. Qual o teu preferido? Eu vou te falar que assim, ó, são duas vibes bem diferentes. A graduação, porque é muito legal essa parte, como eu disse, de mostrar que assim, eu estou dando aula de química. No curso técnico em química nem conta muito, porque eu não tenho muito o cara que vai ser técnico em laboratório, a minha experiência não vai ajudar muito, cara. Então, o meu negócio é a base. Então, a minha experiência profissional não ajuda. Então, a minha experiência profissional, essa coisa de que assim, ó, eu sei que muita gente, ao ter aula de química comigo, resolveu ser professor. Alguns, inclusive, professores de química. Entendeu? Tem gente que fez cursinho comigo, que não sabia o que escolher ainda quando estava fazendo cursinho, e estudou química. E já teve gente que foi para outra área, mas a minha postura como professor incentivou a ser professor. Porque eu sempre disse, química para mim é um detalhe, meu negócio é professor, eu não sou tão ligado na química. Né? Não à toa, sou um dos poucos professores de química que não gosta de laboratório. Né? Eu não. Laboratório de vez em quando é legal, mas passar a vida dentro do laboratório não é para mim. Mas essa coisa, essa vibe de mostrar o meu dia a dia e tu ver
saber que aquilo vai ser útil de fato para a vida, para o dia a dia dos teus alunos é muito legal. Eu acho que essa é a parte mais interessante, entendeu? Eu acho que isso é o mais legal de tudo. É claro, é mais difícil, é mais desgastante e muitas vezes algumas aulas são chatas mesmo, tá? É um pouco mais. Os conteúdos teóricos trabalhados são um pouco mais chatos, não vou dar a pílula aqui, mas essa parte compensa. Agora, dar aula para ensino médio, assim, ó. Tudo bem, ainda mais agora, eu estou chegando perto dos 50 já. Então, assim, ó, dar aula para gurizada mantém a gente mais jovem, entendeu? Dá um pouco essa. Uh, tinha um colega meu, que era meu patrão, na época eu trabalhava no colégio lá em Floripa, no Decisão, em que ele meio que falava isso, assim, a gente rouba, a gente suga um pouco da juventude dos nossos alunos. Então isso é muito bom. Eu comecei a dar aula com 20 anos, e eu tinha um aluno que era mais velho do que eu. Era comum isso. Tá? Então eu tinha uma faixa etária muito próxima, era muito igual. Isso dá às vezes um problema, assim, de, né? Tu deve estar passando por isso, e alguns dos teus colegas também. Principalmente quem tem essa carinha de bebê, né? É confundido com aluno. É, mas assim, é muito legal tu ter essa coisa com a juventude e é divertido. Eu diria o seguinte, dar aulas para a juventude é mais divertido. Mas dar aula para futuros professores, no meu caso, eu acho que dar aula para futuros professores é mais gratificante. É esse o ponto. Eu me divirto mais com as aulas do ensino médio, mas é mais gratificante ajudar a formar futuros professores. E aí, quando tu vai pensar no ensino médio, não, na boa, cursinho é tudo, cara. Por quê? Porque primeiro, como eu disse, aí tu não tem que elaborar a prova, então a parte mais chata do trabalho de professor, ela já é um pouco mais filtrada, tu tem o planejamento, tu tens a autoavaliação, tu tem muitas coisas. Mas também tem um outro fator, que não, e é até curioso, porque desde que eu entrei no IFSC isso diminuiu bastante, porque para entrar no IFSC o pessoal faz prova de seleção. Então meio que assim, tu já tem pouco aluno mala. Quando eu falo mala, é aquele cara que não quer, ele só está tendo aula porque é obrigado, porque os pais obrigam. No IFSC isso tem bem pouco. Porque quem não quer ter aula não vai para o IFSC, vai para uma outra escola. E na escola regular, digamos, mesmo a escola, seja pública, seja privada, isso tem muito. Porque tem o pai que bota o filho numa escola particular, porque ele quer o melhor, quer que o aluno aprenda, mas o aluno não está nem aí. Então, assim, ó, na escola particular, tu encontra os melhores alunos que tu pode ter e os piores também. É assim. Entendeu? Na escola pública, tudo bem que eu dei aula em escola pública estadual até 99, então foram nos primeiros anos. Mas assim, é tudo mais ou menos homogêneo, tem menos oscilação. Já os alunos das escolas particulares, tu tens uma oscilação. Assim, ó, quando eu comecei a dar aula em escola particular, gente, os melhores alunos que tu pode imaginar, tu encontra ali. E os piores também, aqueles que tu queria, sabe? E é até interessante porque e tu vai para o IFSC, por exemplo, tu pega o bom sem pegar o ruim. Isso é legal. Isso é bem legal. Tá? Tem o problema da carga horária. No curso de Química é ótimo, mas nos outros cursos tem uma carga horária reduzida, como nos outros. Mas tu tem uma turma que em geral está afim de... Assim, até pode não gostar de Química, mas sabe que precisa estudar, então ele se dedica. Porque o professor, pelo menos eu, não gosta de aluno que entende fácil. Quer dizer, gosta. Mas não é o objetivo. O aluno que tem dificuldade, mas que presta atenção, que se dedica, que vai numa monitoria, que vai num atendimento para tirar dúvida contigo e que tu sente assim que ele quer aprender, é a melhor coisa que tem, sabe? O pior é tu dar aula para aquele cara que tá lá. Puta, isso é broxante, sabe? Então, assim, dar aula para um colégio particular, tu encontra, tá? Assim, as minhas experiências como professor no estado, eu dava aula mais em colégio de interior, então o pessoal já não tinha muita perspectiva, mas tinha um respeito. Quando tu vai para uma escola de centro, aí tu muda um pouco, o pessoal tem mais perspectiva, mas também tem um pouco menos de respeito, né? É um pouco mais complicado, mas o fato é, se tu dá uma aula boa,
a chance do pessoal prestar atenção aumenta. Esse é o ponto. A gente tem que, desse mesmo colégio lá do início, primeiro colégio particular que eu dei aula, um outro professor falava, nós temos que ser, frasezinha que vocês, meus alunos, já ouviram, encantadores de serpentes. Então a gente tem que tocar aquela flauta que vai fazer a serpente se encantar pela gente para não dar o bote. Porque se a gente demole, eles dão o bote na gente. Né? Os alunos dão o bote e ferro e caga tudo. Dá uma aula boa, dá uma aula agradável. Ensina direito, entendeu? Ensina bem. Tente não ser muito uma aula que não seja maçante e tu vai trazer para ti, no mínimo, aqueles alunos que estão em dúvida. Porque tem aluno que vai prestar atenção no que quer que tu faça. E tem aluno que não importa o que tu faça, também não quer. Mas tem uma galera ali no meio do caminho que só vai depender de ti. Valorize, então, aqueles alunos que querem. Dá uma aula tão divertida quanto possível. E quando falo divertida, não precisa ser palhaçada. Tem que ser... não precisa ser engraçada. Entendeu? A gente pode ser... como é que eu vou dizer? Assim, eu não preciso ser carrancudo para ser sério. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então eu posso ser bem-humorado, eu posso ser alto astral, sem ficar fazendo piada, sem ficar fazendo palhaçada. Dá. Dá para fazer isso. Então, faça uma aula dinâmica, faça uma aula divertida, ok? Use os elementos que vocês hoje têm muito mais facilidade do que eu, por exemplo, para desenvolver, para pegar aplicativos, para fazer coisas novas. Assim, ó, como eu sempre digo, vocês, espero, serão professores muito melhores do que eu. Eu acredito sinceramente nisso. E fazendo isso, o ensino em geral tende a crescer. Se fizer isso, tu vai conseguir trazer os alunos para ti, aqueles do meio bolo. Então aí aquela galerinha que não quer nada com nada vai ficar meio escanteada e eles acabam até prestando atenção às vezes, ou então eles acabam saindo, trocando de colégio, vão para um colégio que o pessoal não está nem aí. Então, mas assim, o resumo é esse. Entre ensino médio, cursinho, escola particular, escola pública, melhor parte é dar aula para cursinho. Seja público, seja particular. Porque no cursinho, primeiro, que o cara não é obrigado, não vai dar aula, não tem controle, enfim. Se o cara não quer aprender, para que ele vai fazer um cursinho? Entendeu? Até tem uns retardados que vão de vez em quando lá fazer isso, mas não faz sentido. Então, eles vão prestar atenção, em geral a galera está interessada, e inclusive o pessoal que não quer a tua aula, sai da aula e vai assistir só a aula do que ele quer, tem cursinho que permite isso, então isso é a melhor parte. Cara, lá em Blumenau, quando eu dava aula na Energia de Blumenau, eu dava as duas últimas aulas de sexta-feira à noite. Era ótimo! Ainda era pertinho de um barzinho. Depois A chegou galera lá, que ficava na Fernando. minha aula era só a nata. Era do caralho isso, era muito bom. Então é isso. Mas enfim, dar aula para a juventude é o que mais me diverte, mas dar aula para quem vai ser professor é muito gratificante, é muito legal. É bom Eles pra têm caramba. algum conselho para esses futuros professores, quem está querendo entrar nessa área, quem já está quase formado? Então acho que é isso que eu falei agora. Capricha nas tuas aulas, seduza. Pense em formas de seduzir o seu aluno e aí conhecer o seu aluno, conhecer o seu público-alvo. Entenda que o que dá certo num não dá certo para outro. Eu sofri muito quando eu, por exemplo, eu dava aula em Timbó e lá eu era unanimidade. Entendeu? Eu era o cara. Era elogiado, todo mundo me elogiava. Tinha gente que falava, não, tu é um cara para mim, ó, tem 3 professores, é tu, fulano e fulano. E assim, eu fiz a maior merda que eu podia fazer. Eu acreditei nisso. Aí depois eu saí de Timbó, fui para Araranguá. Não funcionou. Ali eu, assim, sabe, não dava liga. Então, assim, essa coisa, o que funciona numa turma não funciona na outra, o que funciona num público não funciona, então tem que conhecer os teus alunos, não quer dizer que vai mudar o teu estilo, tá? Mas tu tem que conhecer o teu público-alvo, então faça uma aula que seja agradável a ele, a esse teu público-alvo, então tu conquista os teus alunos e aí as coisas fluem, ok? Porque assim, ó, isso é o que vai funcionar sempre, conhece os teus alunos, tá?
Porque o comentário que o Murilo colocou ali, valoriza o professor o aluno que faz perguntas, é essencial. É essencial isso. Valorizar o aluno que faz pergunta, mas isso é uma coisa do momento. Entendeu? É uma coisa do momento. Uh, o que tu já tem que entrar pensando é isso. Porque na hora tu acaba valorizando. Entendeu? É meio difícil imaginar um professor que vai dar cortaça a um aluno que fica fazendo. Tá, tudo bem, tem aluno que às vezes se excede, eu mesmo era um, né? Eu era. Porque assim, ó, eu como aluno, eu fazia muita pergunta e eu era chato. Então o professor também tem que dosar um pouco isso, tá? Ah, como é que eu vou fazer, por exemplo, eu lembro quando eu era aluno e eu acabo, quando o aluno começa a fazer pergunta demais, os colegas acabam pegando birra daquele aluno, entendeu? Então tem que ser uma coisa bem dosada. Então o papel do professor, até isso, quanto aos alunos que fazem pergunta, ele tem que saber dosar, tem que valorizar, tem que fazer o aluno que faz pergunta se sentir importante, mas ele tem que também, por exemplo, quando o aluno está exagerando, né, pô, mal deixa o professor falar, às vezes tem aluno, tem colega. Então, como é que o professor vai fazer para fazer o aluno, esse aluno que faz pergunta demais, perguntar um pouco menos, sem constranger o aluno, para o aluno pensar, agora eu nem vou fazer mais pergunta. Sabe? Mas isso a gente só. É um feeling que a gente vai percebendo ao longo do tempo. Então Vai é um criando. pouquinho complicado isso. Então é complicado, valoriza o aluno que faz pergunta. É importante sim, tá? É muito importante, mas tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido. Tu também tem que cativar aquele aluno, tem que dar um jeito de cativar aquele aluno, né? Porque alguém até comentou ali, eu não cheguei a ver quem é. Esses já são valorizados. O grande risco que o professor tem é de dar aula só para esse aluno que faz pergunta. Esse é o problema. E aí o pessoal que não está fazendo tanta pergunta, e se sente desvalorizado e não presta atenção, e aí sai pela culatra. Então, como eu faço para chamar aqueles alunos que não estão participando tanto? E aí, assim, chamar pelo nome, fazer uma dinâmica na sala. Ah, vamos falar aqui de equilíbrio iônico, quando eu explico equilíbrio iônico. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui, aí eu chamo 10 casais, 10 rapazes e 10 gurias, eu faço 10 moléculas de ácido clorídrico. Então, jogou na água, ioniza, então separa as moléculas. Agora junta. Agora, então eu faço uma dinâmica assim para calcular o grau de ionização, para mostrar a diferença entre o que é ácido forte e o que é ácido fraco. Aí com isso eu já boto a questão da estabilidade da base conjugada daquele ácido, entendeu? E aí tu faz uma dinâmica, tu chama os alunos para frente, para eles interagirem, e isso, pô, fiz algo diferente, entendeu? Quebrei a rotina, tirei a galera do lugar comum, da mesmice, só que a tua aula não pode ser o tempo todo assim. Então, isso Acaba ajuda. incluindo todo mundo. Entendeu? Acho que é um pouco essa, cuidado. Eu não estou controlando o tempo, fica aí ligada para não estourar uma É, eu hora. já tô ligada. Estamos nos 2 últimos minutos. Ah, então tá beleza. Então já vou fechar aqui para ver se. Tá? Então acho que essa dica é o principal. Faça uma aula, e é como eu disse, algumas dinâmicas que chamam o pessoal, levantar, interagir, conversa. Ah, uma coisa muito importante. Fale olhando no olho dos alunos. Fala olhando para um, daqui a pouco fala olhando para o outro, olhou. Tenta não olhar sempre para os mesmos, mas se o aluno vê que tu está olhando para ele, ele se sente importante. Fale olhando, né? Jogar o penal no outro ajuda também na ligação metálica. Então assim, ó, olho no olho, fala olhando na direção do aluno, não fala olhando para o vazio, assim, que isso dá uma impessoalidade. É um dos problemas quando a gente dá videoaula, é esse. Tá? Então, cativa, chama os alunos, mas assim, chama os alunos dando uma aula legal, uma aula que dê vontade de um jovem, de um adolescente prestar atenção. Lembra, a isca tem que ser agradável ao peixe, não ao pescador. Então tá, muito bom essas dicas. A gente já tinha escutado no curso, mas para quem ainda não escutou, perfeito. Mas muito obrigada, Luciano, por ter participado disso aí comigo. Já falta só alguns segundos, mas para mim foi um professor decisivo na escolha de ser professor, então muito obrigada por participar.